Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me mandem aí uma sinalização de que vocês estão escutando o meu áudio, por favor. Alguém, se puder sinalizar, me avisa aí, por favor, só para saber se o áudio está chegando até vocês bem. Esperar o pessoal entrar um pouquinho e passados um minuto aí do momento que a gente começou a AMA, estava numa ligaçãozinha aqui entre uma ligação e outra, resolvendo um probleminha, graças a Deus, um problema, uma notícia boa, enfim, vamos esperar o pessoal entrar. Minha cachorrinha tá resolvendo latir aqui para os gatos que estão lá fora, então vamos lá, esperar o pessoal chegar, deixa o pessoal entrar. Alguém me dá um feedback, por favor, aí do som, se vocês puderem. Opa, Vocês estão me ouvindo bem? Fala, Luiz, tá me beleza, ouvindo bem, Brunão? cara? Bom, tá ótimo, tá ouvindo bem, beleza. Então, show de bola, beleza. Então, vamos lá, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Acabei de ter um feedback bem legal aí, já falando um pouco da própria AMA, que é a questão da plataforma. Então, a gente estava com um problema na credencial e no código ali estava dando problema em uma credencial específica e a gente conseguiu resolver. Acabei de ter o feedback da nossa empresa parceira. Então, cada vez mais perto aí da integração, da finalização da plataforma. Show de bola, ótima notícia para todo mundo, graças a Deus. É isso aí. Vocês não imaginam como é o dia a dia. Pode ser que alguém aqui seja empreendedor também, pode ser que alguém aqui também já tenha empresa e saiba do que eu tô falando, mas empreender não é um mundo muito fácil, muito pelo contrário. Eu lembro quando eu era moleque, eu queria empreender, eu achava que ia ficar coçando o saco, não ia ter trabalho nenhum. E aí, depois que eu fui montar minhas startups, eu descobri que é o oposto, a gente não consegue parar nunca. Até quando a gente está em viagem de férias, né? Porque quem tem empresa nunca tem férias, você fica, não pode desligar. Então é interessante. Mas é gostoso. Eu descobri que esse é o meu caminho e dele eu não saio, muito pelo contrário. Gosto muito de fazer isso. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, esperar mais uns 2, 3 minutinhos. Uma coisa que eu tô vendo aqui, que é bom, eu tô vendo gente nova, né? Acho que pelo menos das outras amas que eu fiz, tô vendo gente nova. Isso é bom. Eu tô querendo que pessoas novas aí perante a questão do projeto entrem, porque isso vai me ajudar e a explicar, trazer pessoas novas para o projeto em si, né? Novos holders. E isso vai me ajudar, vai ser muito legal nesse sentido de esclarecer dúvidas novas também, porque de uma forma geral, quem já estava me escutando aqui acaba de, sei lá, já está mais tranquilo, já está mais confiante. Deixa eu colocar o meu fone aqui no acabacueco, que senão minha cachorrinha não vai dar sossego aqui. Pronto. Vamos ficar mais a sós aqui entre vocês. Então, ó, vamos lá. Tem 11 pessoas só, mas eu vou deixar essa AMA gravada e, enfim. Bom, pessoal, tem alguns temas para tratar com vocês, né, para falar com vocês. E quais são esses temas, tá? Tem um tema muito legal que eu vou falar bastante no final, que surgiu de uma outra AMA que eu fiz e vocês vão gostar, tá? Não percam até o final, que tem um negócio muito legal aqui, que é um exercício que eu fiz. E esse exercício trouxe muita coisa legal, muita coisa à tona. E vocês vão gostar. Tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar bastante desse exercício que eu fiz. E, enfim. Ó, que temas que a gente vai falar aqui nessa AMA, tá? Primeiro, eu vou contar um pouco da atualização da plataforma, né? Vou explicar um pouco dessa questão de como é que tá, em que pé que tá. Vou falar um pouco da postura que eu tenho aqui, e talvez quem está acostumado nesse segmento de token vai assustar um pouco com algumas coisas que eu trato, do jeito que eu trato, tá? Vocês vão entender o porquê, eu vou falar um pouco disso também. Vou falar um pouco do grande objetivo, de dois grandes objetivos que a gente tem com esse projeto, né? O que esse projeto da Valos tem, quais são as duas grandes entregas que eu vou buscar com esse projeto, tá? Enfim, depois eu vou falar um pouco do que já foi feito, né? Quais as ações que a gente já fez até aqui, pós-lançamento de token, e tudo que está por vir, e tudo que a gente vai fazer, tudo que ainda tem pela frente, tá? E aí, no final, eu abro para vocês para perguntarem, para a gente conversar um papo aqui de uma forma geral, e não existe dúvida errada, não existe assunto que não pode ser tocado. Uma coisa é o FUD, né? O FUD lá, o cara que entra só para encher o saco. Outra coisa é a pessoa que está querendo se sentir mais segura, que quer entender mais sobre o projeto. Essa pessoa é extremamente bem-vinda e pode perguntar o quanto quiser e questionar, e tá tudo bem, tá? Aqui não é um ambiente que todo mundo tem que concordar com tudo, muito pelo contrário. Então vamos lá, primeiro lugar, tá, pessoal? Falando um pouco da plataforma. Bom, a plataforma, ela já está assim, numa fase de integração com o meio de pagamento. A gente
da semana passada para essa semana, a gente encontrou um problema. Peraí, só rapidinho. Noah, sai daí. Chega. Vai para cá. Fica quieto. Desculpa, problema técnico aqui. Então, na semana passada, a gente estava encontrando bastante dificuldade para fazer integração com o meio de pagamento. Essa dificuldade a gente já resolveu de uma forma geral. E a gente agora está num passo. Se você pegar num código de integração, a gente conseguiu resolver uma linhazinha lá que estava dando de problema. E esta linhazinha que era o que faltava para a gente, de fato, destravar e a partir disso a gente conseguir fazer os testes aí de usabilidade, para saber se está tudo funcionando, se quando você clica a coisa funciona, enfim. Boa parte desses testes a gente já fez, né? Mas agora são os testes de pagamento, né? Que é onde vai acontecer em si o negócio. Então, quando você entra, você vai digitar boleto, você vai ter o leitor de código de barras, e aí a partir disso vai funcionar o pagamento, as taxas que a gente está querendo que apliquem estão sendo aplicadas, enfim. Então, essa é um teste super importante, que agora a gente está praticamente apto para fazer isso. Tá? Então, receber essa notícia agora, literalmente faz 5, 10 minutinhos aqui atrás. Então, check para a gente aí, mais uma etapa vencida, menos uma etapa para a gente vencer. Tá? Uma coisa legal, fazendo uma reunião com a agência que vai fazer o trabalho de captação dos clientes da Valoz, essa agência falou, por que vocês não criam a mesma coisa que vocês fizeram na Natura? Né? Quando eu digo Natura, porque eu trabalhei na Natura há muito tempo, e aí o que acontece? Eu falei, como assim? Eles falaram, olha, vocês têm na mão uma legião já de pessoas que podem ser usuários da Valoz, né? E também são holders. Por que você não cria, tipo, essas pessoas, ver quem está interessado em fazer isso, fazer com que essas pessoas recebam dinheiro, não somente com a questão do token, mas fazer com que essas pessoas recebam dinheiro com o próprio negócio. Eu falei, como assim, né? Bom, é simples. A gente vai criar como se fosse um marketing multinível, parecido com o Inodê, Gilness e até a própria Natura. Então, a gente vai criar uma forma das pessoas que têm interesse em fazer isso, elas vão cadastrar os seus próprios familiares, amigos, enfim, pessoas, seja lá quem for, e todo mundo que usar essa plataforma, vocês vão receber, ou quem quiser cadastrar, dinheiro. Ou seja, quando você tem algum cliente, alguém que vai lá e vai pagar uma conta usando o cartão de crédito, você vai ser remunerado em função disso. Essa remuneração pode ser que seja em dinheiro mesmo, tá? A gente transfere esse dinheiro até por meio do Pix, enfim, a gente está vendo algumas formas, ou a gente deixa acumulando como se fosse na carteira, ou a gente pode criar até em função do próprio token da Valoz, ou a gente pode criar até uma stablecoin, até um BUSD, o Tether, enfim, tá? Então, só para vocês entenderem, e isso vai ser muito legal, porque imagina você estar lá, tipo, assistindo, tá no cinema, ou tá dormindo, ou tá lavando louça, e aí do nada, plup, pinga lá que alguém pagou, usou a plataforma da Valoz para te gerar receita, e você não está nem sabendo quem foi necessariamente. Então, é uma baita forma de criar uma renda passiva. É óbvio que a gente vai fazer um trabalho de, entre aspas, entrevista, né? Não vai ser bem entrevista porque não é uma vaga de emprego, mas para a gente saber quem vai ter o perfil de fazer isso e quem que vale a pena a gente cadastrar. Tá? Então, vocês vão saber sobre isso. Foi uma bela sacada, isso vai trazer um crescimento para a plataforma muito grande. Outra coisa, depois de uns 6 meses de faturamento da plataforma, então, por que 6 meses? Já vou entender já. Por quê? Eu vou pegar a Valoz e vou levar até alguns, como é que eu posso dizer, players do mercado, algumas empresas, que investem em startups. Por que eu vou fazer isso? São as joint ventures, são as venture capitals, né? São empresas que têm dinheiro, né? São fundos de investimento que têm dinheiro, e esses fundos ficam procurando negócios para aplicar seus dinheiros. Então, o cara quer aplicar, ele vai investir num negócio. Eu vou dar um exemplo. Imagina você, se você tivesse a oportunidade de ter investido no Nubank há 10 anos atrás. Hoje, provavelmente, você estaria milionário, né, sem ter trabalhado para isso, porque o Nubank cresceu o que cresceu em tão pouco tempo. É mais ou menos parecido. Eles procuram os Nubanks de 10 anos atrás. Então, eu vou levar o projeto da Valoz depois de 6 meses de faturamento. 6 meses de faturamento porque é um pré-requisito para que você apresente para esses venture capital de uma forma geral. E mostrar funcionando, tanto com a relação do token, quanto com a relação tipo da carteira plugada no site, tanto com a questão de blockchain, de cashback em stablecoin, enfim. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai atrair a atenção desses investidores, até porque, fazendo uma analogia aqui com outros negócios, por exemplo, se você pegar
Uber, o iFood, né, essas plataformas de tecnologia, o EasyTaxi, o Thales Gomes, por exemplo, eu conheço, que foi quem fundou o EasyTaxi. Esses negócios, eles não dão lucro, né? E eles falam, mas por que tipo, tem grandes investidores por trás se eles não dão lucro? É simples. Porque quando essas plataformas elas vão para o ar, elas mexem com um negócio mais importante até do que o lucro, elas mexem com o hábito de consumo, elas mexem com uma cultura de consumo das pessoas. O que é isso na prática? Imagina você, se tivesse uma empresa de pasta de dente, só que ninguém escova os dentes. Aí você fala, gente, eu pago para alguém criar o hábito das pessoas escovarem os dentes 4 vezes por dia. Aí depois você vem e oferece a pasta de dente. O que eu estou fazendo com a Valoss? Eu estou montando um negócio para dar lucro e também para mexer com a cultura de usar as carteiras digitais. Então, por que vocês acham que vai ter uma forma de você plugar a sua carteira dentro da Valoss, dentro da plataforma da Valoss, e ter acesso a taxas mais baixas? Porque hoje não existe nenhuma fintech que tenha plugar a carteira para você usar de um outro serviço financeiro. Existem as empresas de token, os blockchains, que você pluga a sua carteira para comprar cripto, mas não isso para o mundo de serviço financeiro. Eu fazendo isso, você pode ter certeza, todo mundo que está aqui pode ter certeza que a gente vai atingir outro patamar de negócio, porque a gente está começando a mexer com a cultura das pessoas usarem as carteiras para transacionar e ter acesso a serviços. Podem escrever o que eu estou falando. Isso vai fazer com que a gente tenha uma outra proporção nesse mercado, tá? Só para vocês entenderem o tamanho e a grandiosidade disso tudo. E é óbvio que eu vou apresentar isso para o Venture Capital, um fundo de investimento. Só para vocês entenderem. Quando a gente está falando de um Venture Capital, de um fundo de investimento, a gente está falando de alguns aportes de alguns bons milhões de reais, tá? Então é isso que eu vou buscar, talvez daqui uns 6 meses, um ano, enfim, alguma coisa entre esse intervalo. Bom, outra coisa, postura, né? A minha postura em relação à questão de token, né? Em relação de tudo isso. Gente, eu tenho uma dificuldade, né? Eu sou muito bom em algumas coisas, em outras eu não sou tão bom. E bom, ruim é relativo, né? Mas vocês já vão entender já o que eu estou falando. Eu não consigo falar aquilo que eu não acredito. Né? Eu tenho um problema com relação a isso. Para muitos isso é um problema, para muitos também é uma qualidade, tá? Mas se eu não acreditar, se eu de fato não enxergar um caminho traçado para alguma coisa, eu não consigo falar com propriedade. Nesse universo de token, tem muita gente que é muito boa no oposto. As pessoas prometem muito e não entregam nada. E às vezes elas até fazem isso declarado. Elas falam, olha, esse projeto aqui ele foi feito em função de nada. E um monte de gente coloca dinheiro nisso e poucos ganham e muitos perdem. Eu não consigo falar nada que não seja execuível, que não tenha capacidade de entrega. Eu não consigo prometer isso. Você fala, mas putz, no mercado de token é assim, mas eu não consigo dormir. Então, nada que eu não consiga fazer, eu vou tentar fazer aqui, porque eu vou passar vergonha, eu não consigo fazer isso. Então, minha postura vai ser sempre assim, gente, eu não prometo aquilo que não é passível de ser cumprido. Agora, tudo aquilo que eu falo é porque tem um caminho para ser traçado. É certeza que vai acontecer? Não dá para a gente saber de nada do amanhã. Mas de alguma forma eu já tracei uma estratégia para chegar lá. E aí, por isso que no final desta AMA, eu vou trazer uma novidade bem legal para vocês vão gostar, que a gente vai falar disso, tá? Então, minha postura em relação a isso dificilmente eu vou prometer alguma coisa que você não veja um cenário para acontecer, né? Isso vai ser quase impossível. Por outro lado, quando de fato eu consigo enxergar alguma coisa para acontecer, aí eu sou o oposto, eu faço muito barulho. Então, essa é uma postura que eu tenho nesse universo de token. Eu percebo quanto que as pessoas são capazes de falar coisas que não têm o mínimo cabimento, colocam isso como se não fosse verdade, vocês acreditam, caem nessa e passam um tempo, não dá muito certo. Mas, enfim, só mais uma questão de postura da minha parte em relação a este ponto. Então, assim, falando de objetivos, né? Qual que é um dos grandes objetivos aqui? São dois grandes objetivos, um eu vou deixar para o final. Mas esse grande objetivo principal, a gente tem uma baleia gigante nesse projeto. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas qual que é a grande baleia desse projeto? É a plataforma, né? São os clientes finais, são os clientes pagando conta, utilizando os serviços de pagamento de conta com cartão e gerando lucro para o negócio. Por quê? Porque parte desses lucros eu vou pegar e vou comprar o token
dar valor no gráfico. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu faço com que este gráfico tenha uma valorização, faço com que o token tenha uma valorização muito grande. Bom, não precisa ser muito inteligente para entender que um negócio, uma empresa de tecnologia, né, que está lidando com uma margem alta, faz com que a gente tenha possibilidades de lucros altos também. Fazendo isso, eu tenho uma valorização do token muito grande. Por que eu estou falando isso? Esses projetos, de uma forma geral, que não tem lastro no negócio físico, que não tem lastro no negócio real, eles não têm como sobreviver por muito tempo se não existem entradas de muito holders, né, de pessoas novas. Por exemplo, esses joguinhos Play to Earn. Se você chegou no começo, você está feliz. Se você chegou no final, você está ferrado. Por quê? Porque não entra mais gente depois. Ele vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, tá? No caso desse negócio, não tem essa necessidade. Se tiverem 10 mil holders, 1 milhão de holders, 5 holders, não vai mudar nada. Por quê? Quem vai pagar essa conta, quem vai investir no token, de uma certa forma, é o cliente que está usando da nossa plataforma. Essa pessoa vai financiar o crescimento e evolução do negócio. Então, de fato, o nosso risco é se a empresa não for bem. Isso é um risco. Agora, a gente não tem essa necessidade, e é óbvio que é sempre muito bem-vindo entrar em novos holders, a gente não tem essa necessidade e obrigação. Por quê? Porque o nosso negócio é lastreado em um negócio. Então, quando vocês vêm por aí desesperadamente gente fazendo marketing, desesperadamente para atrair novos holders, é porque provavelmente não tem alguma coisa com lastro por trás. Então, a pessoa precisa pegar e ter muito holder entrando o tempo inteiro, porque ele tem que pagar a conta de quem está já no projeto há um tempo. No nosso caso, holders novos são sempre muito bons, mas quem vai pagar essa conta, no final das contas, serão os clientes finais, tá? Uma coisa que é super importante para que vocês tenham clareza também. E aí, de fato, isso é um negócio sustentável. Outra coisa, falar um pouquinho da minha história, né? Quando eu morava na Austrália, tem um dia lá, não lembro exatamente o dia, que eles param todos para fazer uma aposta em cavalo, né? Lá é muito comum, lá é legalizado, tem muita aposta. Aqui no Brasil isso está chegando um pouco devagarzinho aí. E aí, fazendo uma analogia, né? Um dia eu fui apostar lá no cavalo, enfim, no Jockey aqui em São Paulo, de vez em quando eu vou lá, conheço o pessoal de lá. Primeira vez que eu fiz uma aposta, até ganhei, dei sorte. Fazendo uma analogia aqui, né? O cavalo é o projeto. O jockey é o CEO. O que é isso que eu estou falando? Todas as vezes isso vale para a Valoz e vale para qualquer outro projeto, né? Que vocês olharem um projeto e esse projeto for bom, você fala, pô, o cara tá com um cavalo bom. O cavalo tá bom, tá bonitinho, corre pra caramba. Grande chance de ganhar essa competição de jockey. Só que você tem que perguntar se o cavaleiro é bom, se o jockey é bom. Por quê? Porque o cavalo pode ser muito bom, mas se o jockey for ruim, não dá certo. Se o cavaleiro for muito bom e o cavalo, né, não for tão bom, até pode ser que as coisas derem certo. Mas se o CEO, que no caso é o cavaleiro, né, que no caso é o jockey, não for bom, não tem o que fazer. O churrasqueiro bom, ele até faz um churrasco bom com carne ruim. Mas o inverso não é verdadeiro. Uma carne muito boa na mão de um churrasqueiro ruim, ela fica ruim. Por que eu estou falando essa salada aqui? Não é o meu primeiro projeto de fintech. Não é a primeira vez que eu faço captação online. Então, vocês podem confiar em mim que, se eu estivesse fazendo esse projeto do zero, vocês estavam ferrados. Por quê? É extremamente complexo para você montar uma estrutura, uma plataforma, uma fintech do zero. Até na parte de conta. Até para você saber qual é a taxa que você tem que cobrar da plataforma para gerar receita. Até a estrutura de custo. Não é uma coisa simples. Só que como eu já tenho esse know-how, isso torna o processo muito mais simples e é obrigatoriamente mais fácil dar lucro também. Então, todas as vezes que você forem ver um projeto, analisem o jockey, não somente o cavalo, tá? Uma coisa legal também, o cenário de cripto, pessoal, mudou. Antigamente, talvez há uns 5 meses atrás, qualquer projeto tinha um hype, né? Por quê? Porque a criptomoeda não estava derretendo, porque o medo de... A guerra começou há 5 meses atrás, né? Não é à toa. Então, a incerteza do mundo está muito maior. Então, hoje em dia, o cenário de cripto, de token, está muito mais complexo. Não é fácil você fazer com que as pessoas acreditem no mercado volátil. Então, aquela cisma, faz qualquer vídeo que atrai muita gente, não é assim, tá? As coisas estão diferentes. As pessoas estão mais cautelosas, teve muito golpe por aí.
Então, os bons pagam pelos maus. Só que a gente está numa fase que um dia vai voltar, né? É uma questão sazonal isso, então é natural. Tá mais difícil atrair holders, né? Não é uma coisa tão simples que nem era antigamente. Por outro lado, também é o momento da gente organizar a casa e deixar tudo muito mais estruturado. Então, o cenário está bem diferente em relação a isso, tá? E mesmo assim, a gente está crescendo. Se vocês perceberem a quantidade de holders, né? Vocês perceberem até no próprio gráfico, dentro com subidas e descidas e faz parte. Se vocês perceberem a quantidade de pessoas que estão entrando no grupo, ela já está maior do que outros projetos, inclusive, que estão há mais tempo, tá? Só para vocês terem um parâmetro interessante em relação a isso. Uma outra coisa, assim, super importante. A gente já investiu, pessoal, mais ou menos, uns 40, 50 mil reais, enfim, com o quê? Né? Com a própria estrutura do projeto. Na verdade, sim, se eu for colocar com a estrutura, o token, desenvolvimento, tudo isso, já deu mais de 200 e poucos mil reais. O que voltou de taxa não bateu isso, tá? Só para vocês terem essa clareza, não chegou nisso, tá? Então, entre aspas, eu estou no negativo. O que não invalida eu continuar investindo dinheiro do meu próprio bolso, né? Como eu já vinha fazendo isso há mais de um ano. E só que eu tenho que ser mais inteligente com esse investimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Já entrando na questão do que já foi feito com relação à questão da Valoz. Tem um monte de shield rolando, né? Shield de um lado para o outro. O que é shield, para quem não sabe? Né? Basicamente é spam que você coloca em todos os grupos para que algumas pessoas desses grupos se interessem pelo seu projeto e entrem ali no grupo, tá? Não sei se isso dá resultado, mas a gente está fazendo. Vamos tentar. Não é uma coisa tão cara, a gente está tentando, tá? A gente está saindo um vídeo por semana em um canal muito legal. E o Lucas, lá, que é do Gênios, ele é um cara muito legal. Ele me liga, que a gente bate um papo, eu faço um briefing para ele do projeto. Então, não é que ele faz um vídeo lá, lendo o white paper somente. Ele, de fato, estuda o projeto e ele propaga esse vídeo com propriedade. Tem se tornado cada vez mais entendedor do projeto da Valoz. Então, não é simplesmente o vídeo. Então, se você não viu o vídeo ainda, veja, é legal. Curta lá e comenta, porque isso ajuda a Valoz e ajuda ele também no canal, mas principalmente a Valoz, tá? Outra coisa, né? Então, uma coisa que é super legal com relação a isso. Tá saindo também Shio lá, o Lucas tá fazendo esse trabalho com a gente também, tá? A gente tá fechando um novo youtuber grande. Eu tô estudando ainda para ver qual youtuber a gente vai fechar. E talvez uma AMA ao vivo aí no grupo de Telegram. E também a gente fez um vídeo na gringa, tá? Só para que vocês saibam. Só que assim, pessoal, tem uma coisa que eu aprendi na minha capacidade empresarial e de startup e tal. Time de futebol, né? Eu sou palmeirense, por exemplo. E eu gosto de futebol de uma forma geral. E por que o Palmeiras está bem? Por causa do técnico, por causa do Abel. Ele é um cara que conseguiu organizar o time. Então, os jogadores, eles são instrumentos, né? Então, ele sabe, provavelmente, colocar o time, montar o time, trabalhar a cabeça desse time. O cara bom é aquele cara que, tipo, faz com que cada um extraia o seu melhor aonde deveria estar. Então, não adianta nada eu aqui ficar tentando fazer marketing com as pessoas erradas, né? Por isso que a gente fechou com uma agência especializada em criptomoeda. É um projeto muito legal, que vai começar e não vai ser um projeto assim, faz um vídeo e acabou, né? É uma estratégia que vai ser definida. Na segunda-feira eu tenho uma reunião para que eles apresentem essa estratégia. E é uma estratégia que vai vir forte, né? Então a gente vai entrar com Google Ads, com impulsionamento de vídeo, a gente vai entrar com campanha de pesquisa, com blog, com tudo que vocês podem imaginar em relação à estratégia de captação, tá? Para que a gente tenha uma estratégia correta, para que essa pessoa consiga, inclusive, direcionar, olha, vale a pena a gente fazer com esse youtuber e aquele é bobagem, esse cara é pilantra, sai fora desse cara. Porque o nosso dinheiro é fácil de gastar, mas não é nem sempre fácil de retornar. Então a gente está com um plano bem legal em relação a isso. Não é barato uma agência dessa, tá? E é um investimento alto, mas que vale a pena. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter bastante ganho de uma forma geral. A gente está falando só de cripto por enquanto, tá? Por exemplo, eu estava numa reunião agora à tarde com uma TikToker, né, uma influenciadora digital. Ela tem lá os seus 70 mil seguidores dentro do TikTok. Cada post dela ali gera em torno de 170 a 180 mil visualizações. E é uma menina que fala super bem de criptomoeda. Ela tem um público de super fidedigno, super leal a ela. E a gente deve fechar alguma coisa com ela também. Então, não vai ser barato, né? Só que, de novo, é barato e caro é relativo. Por quê? Barato é eu gastar com alguma coisa... Desculpa, caro é eu gastar com alguma coisa que não traz resultado nenhum. Barato é quando eu gasto uma coisa alta que me traz um resultado que é dobrado. Então, a minha cabeça é muito nesse sentido, tá, pessoal? E a gente fechou com essa agência, tá? E aí a gente vai buscar sempre os caminhos mais, assim, youtubers relevantes. Porque, no final das contas, para todo mundo que eu falo da Valoz,
as pessoas arregalam o olho e falam, caramba, que projeto fantástico, tá? Então, a gente só precisa propagar, porque a parte de explicar o projeto, a gente não precisa nem gastar tanta energia, que só quando a gente dá um overview, todo mundo já gosta bastante, tá? Então, todo mundo que tem visto o projeto tem elogiado muito. Inclusive, algumas pessoas procuram até a gente para fazer algum tipo de parceria, tá? Mas, assim, sou um pouco cauteloso em relação a isso, porque tem muita parceria que favorece a eles e não a nós. Então, não adianta nada quando não é bom só para um lado, tá? A gente está fazendo algumas alterações no site também da Valos Cripto. Isso vai trazer muito cliente também, junto com a campanha de marketing, né? Que, por exemplo, as pessoas não conseguem comprar direto pelo site, então elas vão entrar lá no site, vão fazer essa compra diretamente na PancakeSwap, então ela vai clicar, já vai direcionar diretamente para a PancakeSwap, já vai conectar a carteira e vai conseguir comprar o token ali direto, tá? Isso é uma baita evolução. Tudo que a gente dá de facilidade para a pessoa comprar ajuda na conversão. Outra coisa, a gente está fazendo uma parceria também com o Mister para fazer a compra pelo Pix, também diretamente do site da Valos. Uma coisa super legal, tá? A gente está fechando uma parceria também, que para todas as compras feitas, a gente vai divulgar em breve, quando começar, pela compra no Pix lá do Vitor, eles vão ter uma taxa de 6%, tá? Somente 6%. Isso vai ajudar a gente, isso vai ajudar a própria plataforma deles, do Vitor, isso ajuda principalmente a vocês, que vão pagar uma taxa muito menor. E também ajuda o projeto, porque a gente começa a angariar até mais taxa. Porque apesar da gente não ter 6%, a gente ter uma redução, financeiramente vale mais a pena porque eu estou repassando isso para o Vitor e ele repassa a parte para mim. Então isso nos ajuda porque eu tenho mais dinheiro, tenho mais receita para a gente fazer o projeto acontecer e eu conseguir investir mais em tudo que eu quero, né? Porque no final das contas, quanto mais dinheiro tem, mais vai ser investido, tá? Isso é muito simples, a razão é muito um para um nesse sentido. E aí outra coisa também super legal que vai acontecer essa semana, não sei exatamente o dia ainda, vou avisá-los ou não, tô brincando, acho que eu vou avisá-los que a gente vai te retirar da liquidez, né? 3% de tudo que acontece de compra, quando vocês pagam 12% de taxa, 3% dessas taxas, elas são injetadas no gráfico, só que não acontece isso de uma forma automática. O que acontece? Ele fica lá na carteira, né? Eu tenho que tirar essa liquidez lá da PancakeSwap, e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que comprar esses BNBs lá no gráfico. Então, o que vai acontecer na prática? O gráfico sobe para todo mundo, né? E eu vou comprar isso, né? Quando eu estou fazendo isso, esse movimento, não é para tradear, não é para fazer nada nesse sentido, é para, de fato, subir o gráfico. Quando eu faço isso, o market cap sobe. Quando eu faço isso, todo mundo tem um ganho percentual. Então, a gente vai fazer essa semana. Se você está em dúvida de comprar ou não, o momento é agora, que é antes de fazer esse tipo de injeção, porque isso vai ter uma valorização natural. Para mim, difere se ele vai estar no topo ou embaixo, eu vou comprar do mesmo jeito, que eu vou valorizar todo mundo, tá? Então, vale a pena para vocês todos se posicionarem. E também vai ter uma queima, né? Até explicando essa questão da queima, na prática, o que é essa queima? É pegar parte dos tokens, né, na verdade, que estão lá na liquidez. Quando eu retiro essa liquidez lá da PancakeSwap, uma parte disso é BNB, uma parte disso é em token da Valos. Eu pego esses tokens da Valos e mando para uma carteira morta, e eu queimo, né, como se fosse, eu tiro de circulação esses BNBs. Na prática, isso não mexe na questão do market cap, tá? O que acontece na prática é o seguinte, é que isso traz mais segurança para o projeto como um todo. Por quê? Porque esses tokens estão saindo da minha responsabilidade. Então, tem muita gente, por exemplo, que tem medo, né? Por exemplo, eu pego esses tokens, venda tudo e pego o dinheiro e vou embora, sei lá. Quanto mais tokens estão nessa carteira morta, entre aspas, melhor. Então, eu vou fazer isso, né? Tá tudo bem e tal. Ou eu posso usar esses tokens para outras coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma parceria com o próprio Mister, né? Com o pessoal lá da compra no Pix, e fazer com que esses tokens sejam vendidos lá para vocês. Então, estão saindo da minha mão e estão indo para a mão de vocês e está gerando taxa para o projeto também. Então, pode ser que a gente faça esse movimento no futuro também, que traz essa segurança do mesmo jeito. Por outro lado, a gente tem um ganho financeiro quando a gente faz isso, quando existem essas compras por Pix, tá? Mas dessa vez eu vou fazer do mesmo jeito que a gente combinou, que é queimar. Então, aviso vocês quando for acontecer essa queima. Então, ou seja, todo mundo aqui vai ter uma valorização, independente do momento que entrou ou não. Agora, tem que ver se você vai vender ou não, são outros 500. Você vai deixar de estar num projeto que é uma baita oportunidade. Você vai perder o hype, às vezes, de um lançamento de uma plataforma. Mas, enfim, a gente ganha taxa tanto na compra e na venda. Eu fico batendo na questão de ser holder, porque é um baita projeto, e não é fácil achar projetos bons todos os dias. Vocês deveriam até, de uma certa forma, agradecer por estar participando dessa oportunidade, tá?
E se vocês acham que não, procurem outros projetos com essas características, podem me trazer. E, enfim, eu acho que é um pouco complicado. Mas vamos lá. Outra coisa, a gente vai começar a fazer anúncio nas redes sociais, né? Tem uma coisa que é super importante, que a gente vai criar um grupo de WhatsApp também. Vocês que já estão aqui no grupo não precisam entrar nesse grupo de WhatsApp, porque basicamente os assuntos vão ser os mesmos, né? Mas por que o grupo de WhatsApp? Porque tem gente que não tem Telegram, não usa o Telegram, né? No Brasil é muito comum as pessoas usarem o WhatsApp. Então a gente vai criar um grupo de WhatsApp para novos holders, porque tem gente que deixa de entrar às vezes no token porque não tem o Telegram. E o cara não vai baixar o Telegram só por causa do token. Ele fala, deixa para lá, eu não quero entrar nesse negócio. A gente vai trazer mais facilidade, mais holders, um outro canal também. Outra coisa também super legal, a gente vai ter um botão de WhatsApp lá no site, para que qualquer holder novo queira tirar qualquer tipo de dúvida, vai ter uma equipe de atendimento tirando as dúvidas da pessoa ali ao vivo, né, online, no horário comercial, provavelmente das 9 às 18. Então a pessoa entrou lá e falou, quero saber um pouco mais do projeto. E vai ter algumas mensagens automáticas aí que a pessoa vai mandar. E aí depois a gente dá a sugestão de entrar no grupo para a pessoa ter contato com outros holders e ficar cada vez mais segura. É uma estratégia legal que a gente vai fazer, que a gente está acostumado a fazer, a captar clientes assim. E uma outra coisa assim super legal, que a gente está estruturando um evento presencial. E nesse evento presencial vai ser um evento pago, né? Óbvio que vocês vão ter alguns benefícios. A Valoz, ela vai entrar praticamente como patrocinadora desse evento. Ela não vai entrar, não é da Valoz, é um evento de token, né? A gente provavelmente vai chamar de X Token ou Token X, que é como se fosse um Token Experience. A gente tem um amigo meu que está me ajudando nisso, ele vai organizar esse evento. Provavelmente em São Paulo, né? A gente vai fazer num teatro ou num cinema. E a gente vai trazer pessoas do mercado, pessoas renomadas do mercado, e o lançamento da plataforma deve acontecer lá. Deve não, certamente vai acontecer lá. A gente vai fazer um barulho, né, com relação a esse evento, para a gente atrair pessoas também que não conhecem no mercado de token e para a gente atrair pessoas que já estão nesse mercado de token e têm medo. E vai ter assessoria de imprensa, vai ser um evento bem legal nesse sentido, tá? Só para que vocês saibam de uma forma geral. E aí, pessoal, o último, assim, parágrafo que eu falei que é uma coisa super legal para trazer para vocês, assim, tem basicamente dois grandes objetivos aqui com a Valoz, né? O objetivo principal é fazer a plataforma ir para o ar e ela dar lucro, né? E fazer este negócio, essa empresa, ela gerar lucro, porque isso vai sustentar um objetivo maior, que é fazer com que a gente consiga atingir um corte, vamos pensar de 3 zeros, tá? Ou seja, vai valer, vamos dizer que esteja valendo 0,1 centavos de dólar até o final do ano. Você fala, de onde se tirou essa questão? Bom, parte dos lucros da Valoz, a gente vai recomprar no gráfico. Então, o percentual de lucro que eu vou ter, considerando a projeção de lucro que eu já fiz aqui internamente, se isso acontecer de uma forma parecida, não necessariamente igual do que eu estou falando, a gente corta 3 zeros até o final do ano. O que eu estou falando na prática aqui para você que não está entendendo direito? Se você tem 1.000, você vai ter 1.000 vezes 3 zeros. Você vai ter 1.000 vezes 1.000. Se você tem, sei lá, 10 reais, você vai ter 10 reais vezes 1.000, tá? Só para você entender o que eu estou querendo dizer. E por que isso é factível e não é uma coisa maluca, tá? Porque quem vai financiar isso é o cliente, são os clientes que usarem a plataforma, é o lucro do negócio. Então, desta forma, quanto mais lucro eu tiver, mais injeção eu vou ter, mais injeção eu tendo, faz com que mais zeros sejam cortados e não obrigatoriamente a gente precise de novos holders entrando para que o gráfico seja valorizado. A partir do momento que a gente tem a plataforma entregue, dando lucro, gerando receita, a gente tem o cliente final financiando esse aumento no token, que é um baita diferencial. Se não, o primeiro projeto de token que vocês já viram fazendo isso, tá? É isso. O que vocês têm de dúvida? Me deem o feedback aberto para perguntas. Fiquem à vontade. Se não quiser perguntar nada, vou entender que vocês entenderam tudo. Diga lá, o que vocês mandam aí? Quem quer falar primeiro? Se é que alguém quer falar. Ô Bruno, boa noite. Fala, Santos. Tudo bom? Deixa Tudo eu perguntar, você. a porcentagem definida do lucro que vai ser injetado no gráfico? Então, Santos, eu não sei se você chegou a acompanhar essa conversa, eu até falei sobre isso, tá?
Ó, pessoal, eu vou voltar até na questão eu não vou prometer aquilo que eu não tenho condição de prometer, né? Eu não consigo falar de alguma coisa que eu não tenho. Quando você, tipo, tá montando um negócio, qualquer negócio, nenhum negócio começa lucrando. Nenhum. Você sempre tem que investir para gerar lucro. Então, o que acontece? Eu já fiz um investimento nesse negócio de mais de ano. Não foi pequeno. Só que a projeção de retorno que eu tenho, ela é alta. E quando você começa um negócio, você tem que entender a estrutura de custo desse negócio. É óbvio que eu já tenho um planejamento, até porque eu tenho know-how de outras fintechs, já sei como é que funciona, mas cada negócio é um negócio novo. Para eu chegar nesse percentual, Santos, para eu chegar nessa questão precisa, vai ser o percentual de X, eu tenho que ter um negócio funcionando. Senão é uma promessa infundada, sabe? Vou dar 50% do lucro para vocês. Vocês vão ficar felizes. Tem gente que faz essa estratégia, né, de falar um percentual, depois vai falar lá na frente que mudou. Não é mais 17, é 50, não é 55, é 35, enfim, vai chegar lá na frente e vai mudar, né? Porque não dá para você afirmar isso sem antes você ter o negócio operando. Eu não sei quantas pessoas eu vou precisar, porque eu não sei o tamanho da demanda que vai ser em função do investimento que eu vou fazer. É tanta variável que, assim, qualquer promessa, qualquer número que eu fale, vai ser um chute. Agora, em função dos planejamentos, do que eu fiz de análise de viabilidade, eu acho que em torno de uns 20% é saudável, tá? Mas, de novo, eu só vou conseguir afirmar isso, ter essa certeza, essa clareza, uma vez que eu tiver com o negócio operando. Então vai ter que esperar um pouquinho para eu chegar nessa conclusão, tá bom? Não, tá ok, obrigado. Só Imagina. ter a perspectiva já dá uma luz. É o norte, né? Mas assim, eu sou bem claro em dizer que é um norte. Beleza, brigadão e o projeto Imagina. tá top. Vamos nessa. Quem mais, pessoal? Boa noite, Bruno. Fala DeFi Enterprises. DeFi Enterprise. Bruno, tenho acompanhado o projeto aí, assim, inovador. Tá todo mundo numa boa expectativa com relação ao futuro, que sim seja. Eu gostaria de saber acerca das promoções que vocês têm feito. Por exemplo, eu meio que sem saber, eu comprei num dia onde receberia 10%, né? Aí, houve um problema com a rede e aí ficou impossibilitado de pagar a todo mundo. Eu acompanho o grupo, aí verifiquei que você mandou procurar uns dois moderadores do grupo, né? Falar no privado para ver se recebia, né? Cumpri, ainda não recebi, estou na expectativa, estou esperando. Eu gostaria de saber o seguinte, esses problemas de atraso com a rede, tendo em vista que a rede da BSC, ela é uma rede não tão intensa como a rede do Ethereum, mas eu tenho acompanhado o mercado cripto aí, né, ao longo dos anos, eu vejo que ela também pode ter atrasos. Vocês já estudaram a possibilidade de utilizar outras redes também? Vamos por partes, tá? Primeiro, com relação a você ter mandado e não ter recebido, acho que o Márcio, se ele não estiver aqui, era para estar. E ele já até me mandou aqui um direct, tá? Então, se você mandou para ele e não foi feito ainda, pode cobrá-lo, porque eu já tenho cobrado eles, tanto ele quanto o André, não sei se o André está aqui, eles me mandarem isso para fazer, tá? Então, em tese, eu fiz para todo mundo que eu já recebi. Pode cobrar eles aí, acho que ele me mandou um direct, primeira coisa. Segunda coisa, a gente está num nível ainda antes de eu pensar em trocar de rede, eu tenho que primeiro começar a usar essa direito. Eu acho que tem tudo no seu time. Se a gente pensar Não em seria o trocar caso de de trocar, eu não estou falando o caso de trocar, estou falando de abrir possibilidade de usar outras redes também. Porque assim, o projeto é grande, pelo menos o que a gente vislumbra aqui é uma coisa, né, para, nem nível de Brasil, nível de mundial. Isso. Entendeu? E assim, existem outras redes. Eu acho que é um ponto bom que você trouxe, que assim, pode ser que um dia a gente tenha essa necessidade. Por enquanto, eu acho que... A gente sabe como é que funciona o mercado cripto, Bruno. Eu estou no mercado cripto desde 2016. Às vezes, parece que o mercado está morto, daqui a pouco começa, né, um hype violento, e aí
Você tem ideia? Eu com Dogecoin, já houve atraso com Dogecoin, quando Dogecoin não era nada. Não era nada, eu tive atraso com Dogecoin, pra você ter ideia. Aí desfiz de Dogecoin quando não valia nada, 1.800.000 Dogecoin. Dogecoin chegou outro dia a bater 80 centavos de dólar. Mas desfiz por quê? Por causa de atraso. Entendeu? Entendi. Eu acho que assim, eu acho que você, de todas as anos que a gente fez, a primeira vez que eu escuto a questão de ter uma outra rede a usar. E aí isso não é uma coisa negativa. Acho que é um ponto que a gente pode pensar. Mas acho que para a gente ter que levar isso em consideração, tá tudo bem. Da gente fazer ou não, a gente tem que ver qual que é o tamanho da complexidade versus o retorno que dá isso, tá? Mas pode ser, tomara que esse projeto chegue no nível de ter essa necessidade, que a gente fique tão grande ao ponto de falar, não, a gente vai, quem sabe, usar uma rede alternativa ou entrar numa outra rede. Mas beleza, tá anotado aqui, vamos deixar aqui. Valeu, obrigado aí a atenção. Imagina, valeu. Vamos lá, mais uma aí, pessoal. Bom, acho que é isso, então. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês dar uma atualizada de uma forma geral. Esse ano ficou gravado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sempre vou estar lá presente no grupo de responder, às vezes, na hora. Mas eu sempre estou à disposição, né? Seja em algum outro momento do dia. O Márcio e o André conseguem ajudar de uma forma geral. Vou conversar com eles, inclusive, para que eles abram mais amas com vocês, eles mesmos, né? Conversando com vocês, acho que eles vão cada vez mais ficarem capacitados para que aconteçam isso, e vocês conversam entre si também, tirem as dúvidas, palpitem, enfim, acho que é legal ter esse tipo de interação que traz entre vocês mesmo, tá? Óbvio que todo mundo com respeito, né? Tem uma questão máxima aí, que isso é uma coisa que eu zelo muito lá até no grupo, mas a restante, acho que estou sempre trazendo as novidades para vocês e está muito perto de acontecer. E é um projeto gigante, né? Um projeto gigante que vocês estão com a oportunidade de estar. Então, não é fácil achar uma coisa boa. Quando achem, pensem 2 vezes antes de desperdiçar essa oportunidade. Beleza, pessoal? Oi, fala, Marcelo. Me diz uma coisa, passar para o pessoal aí, tem alguma previsão dessa redução da taxa de via compra Pix se concluída? Boa, cara. Só para a gente organizar, eu até tinha sugerido para o Mister, mas ele até foi uma coisa legal. A gente vai fazer a queima. Eu acho que na semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai conseguir deixar essa questão de todo mundo que compra pelo Pix vai pagar uma taxa só de 6%, tá? Então, acho que na segunda-feira a gente consegue já liberar isso aí, Marcelo. Depois da queima que a gente vai fazer. Show de bola. Tá bom? Pessoal, valeu. Agradeço a presença de todos. Vou fazer mais amas com certeza. E a gente vai se falando pelo grupo lá. Beleza? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Boa noite e até já. Valeu!